Boa noite, amigos do Centro Espírita Amor e Caridade. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, estudando mais um pouco, aprendendo mais um pouquinho do Evangelho de Jesus. A nossa conversa de hoje vai ser sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A gente vai começar falando das injúrias e violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Está registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque são chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bom, a gente viu aqui já, a princípio, quando fala bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Aí a gente já começa a ficar esperto, a pensar o que eu vou fazer para eu conseguir ser brando. O que eu vou fazer? Porque o que acontece? O planeta está evoluindo, né? Se a gente também não aprender a ter essa brandura, essa paz, essa calma no nosso coração, essa melhor maneira de conviver com os nossos irmãos, nós não vamos ficar por aqui. A gente vai ter, quando aqui estiver o planeta regenerado, a gente ainda vai ter que estar lá no de prova e expiação. O que a gente vai fazer, né? Então, nem que seja por um interesse, a gente vai ter que se melhorar, né? Que a gente comece a lutar verdadeiramente para vencer o nosso orgulho, porque na realidade é o nosso orgulho que nos torna violentos, que nos tira do coração, ou melhor, não permite que a gente tenha no coração essa paz tão necessária. Porque o que acontece? Nós estamos num estágio assim, pelo menos a maioria de nós no planeta, né? Que as coisas, as grandes violências, elas já nos chocam, né? Uma coisa que todo mundo vai estar sabendo, porque está passando toda hora na televisão, é o caso do menino Henri, né? Isso está chocando a gente demais. E que bom que está chocando, porque quando deixa a gente assustado, né? Nossa, como que foi acontecer isso? É sinal que a gente já está melhor, não está mais nesse patamar de violência, né? Só que, por outro lado, também a gente tem que ter a paz de não deixar que cresça no coração da gente a violência, a raiva pelos irmãos que cometeram esse ato, porque também são dignos de prece e de pedir a Jesus que eles tenham condições de tirar do sentimento o mal que ainda carregam, como nós ainda carregamos outros males, né? Mas a gente tem que ficar chocado mesmo, é uma coisa grande. Só que a gente não se choca com coisas pequenas. Vou dar um exemplo. Estamos na fila da lotérica para pagar uma conta. Nós estamos lá no quarto, no quinto lugar. Lá na frente tem uma pessoa. Aí chega uma outra pessoa com um monte de conta, assim, um monte. Vai lá na frente, porque quem está lá no primeiro lugar é um amigo que ele conhece e pede para ele pagar aquela conta. Isso acontece toda hora, pelo menos eu vejo, né? A gente lá atrás já arruma uma briga lá na loteria, já sai falando, xingando a menina do caixa que recebeu, xingando a pessoa que está lá na frente, que pegou a conta para pagar, xingando o outro que entregou a conta para o outro pagar. Ninguém está falando que está certo. Não está certo. Nós
temos que aprender a respeitar. Se a gente chegar lá, tiver 30 na nossa frente, a gente fica quietinho lá, esperar a nossa vez, mas também a gente não tem que criar um tumulto, que desrespeitar, xingar, brigar por isso, porque a responsabilidade perante a sociedade, perante Deus, perante até o crescimento espiritual da própria pessoa, é de quem está fazendo, né? De quem está fazendo. Quem faz errado é que é o responsável por aquilo ali. Então, um erro não vai justificar o outro. E a gente não acha que aquilo ali é uma violência. Pelo contrário, se a gente assistir uma situação dessa com uma outra pessoa, de repente a gente ainda fala, nossa, fulano é bobo, hein? Nossa, deixou passar na frente dele. Gente, é preferível a gente calar do que ficar deixando essas coisas alicerçar no nosso coração. São nessas menores coisas que nós estamos tendo necessidade de aprender, né? Porque nas maiores violências a gente aprendeu, né? A gente não vai matar, a gente não vai roubar, a gente não vai dar um soco dentro da cara de ninguém, a gente não faz mais isso. Mas tem as coisas pequenininhas que a gente precisa realmente aprender. E aqui no Evangelho, conforme a gente vai lendo as mensagens dos Espíritos, né? Porque aqui fala da injúria e da violência, fala da afabilidade e doçura, fala da paciência, obediência e resignação, da cólera. A cólera é a última, e aqui nesse pedaço da cólera explica bastante isso, que é devido ao nosso orgulho que a gente ainda comete atos de violência. Vai ser de hoje para amanhã? Eu vou relembrar isso aqui que está escrito no Evangelho, nesse estudo, e eu já vou sair fazendo só coisas boas, vou ficar calminha, tranquila. Não, não é assim. Mas a gente também não pode estacionar mediante a nossa evolução espiritual. Ainda mais nós que conhecemos a doutrina espírita, somos mais responsáveis, conhecemos que nós somos espíritos reencarnacionistas. Toda reencarnação, a gente vai levar aquilo de bom que a gente aprendeu para recomeçar. Então, quanto mais eu fizer de bom, quanto mais eu me esforçar no meu crescimento moral nessa encarnação, melhor para mim. E vamos lutando para deixar de lado o orgulho, porque quando eu deixar de lado o orgulho, com certeza eu vou estar sendo mais pacífica, mais branda, porque eu não vou me importar de achar que eu estou sendo passada para trás porque o outro pagou a conta na minha frente. Dificuldade do outro, o problema é do outro e não meu. A gente tem que aprender assim. Tem uma história no livro Contos e Apólogos, o meu está até meio velhinho porque eu pego muito nele, a história número 17, o conto número 17, que é o homem que não se irritava. É a história de um rei que ele era amigo da sabedoria e que depois de grande trabalho para ele tentar subjugar, tentar conter a natureza inferior dele, ele chamou um filósofo que pudesse ajudá-lo. Porque o que ele fazia? Ele, tanto no ministério público como na vida privada, ele fazia tudo de bom. Ele procurava ajudar as pessoas materialmente, ele não gostava que os mais pobres passassem fome, passassem frio. Só que mesmo assim, ele ainda tinha gente que tinha uma certa mágoa dele. Porque apesar dele fazer isso tudo, ele, olha só, ele não sabia, como fala aqui, disfarçar a cólera, não continha franqueza rude e nem sopitava o mau humor. Admirado e querido pelas qualidades sublimes
que pudera fixar na personalidade, sofria, no entanto, a mágoa e a desconfiança de muitos que passaram a temer-lhe a frase contundente. Interessado, porém, na própria melhoria, ele solicitou ao filósofo que lhe acompanhasse na lide cotidiana. Então o filósofo começou a acompanhá-lo. Quando ele perdia a paciência, quando ele falava alguma coisa mais áspera, o filósofo chamava a atenção dele para ele não fazer aquilo. Ele falava para o rei: poderoso Senhor, tenha paciência, continue trabalhando no aprimoramento das próprias manifestações. A expressão serena e sábia revela grandeza inferior que reclama tempo para ser devidamente consolidada. Só que o rei não tinha paciência, ele queria melhorar para ontem, ele não queria ser daquele jeito, de jeito nenhum. Até que de tanto ele cometeu erro, e o filósofo falar com ele, ele achou que se ele achasse uma pessoa que fosse já tranquila, que já conseguisse conviver com todos, com paz, com carinho, com educação, com respeito, ele também ia ficar assim. Então pediu o filósofo que saísse procurando uma pessoa que fosse assim já, que fosse brando e pacífico, que soubesse respeitar as pessoas, que tratasse as pessoas com amor, com carinho, que relevasse a dificuldade do outro, porque para a gente ser brando e pacífico, da mesma forma que a gente quer que as pessoas relevem as nossas dificuldades, a gente também tem que relevar do outro. Assim, nós vamos vivendo de forma mais amorosa. Na realidade, ser brando e pacífico é amar o seu próximo, é respeitar, é seguir os ensinamentos de Jesus. E o filósofo saiu procurando uma pessoa que já fosse branda e pacífica. Aí encontrava uma criatura que em casa era o doce em pessoa, mas na rua ninguém suportava. Encontrava outra que no lar ninguém suportava, mas na rua era um amor. Foi muito difícil. Depois de um mês de batalha, de procura, conseguiu achar uma pessoa que nunca tinha ofendido ninguém. E chegou lá, comentou com o rei: rei, eu achei uma pessoa que nunca ofendeu ninguém. Aí falou: traga o mais rápido possível essa pessoa aqui. E o filósofo levou. Quando chegou lá, eles descobriram que o moço nunca tinha ofendido ninguém porque ele era mudo. Por isso que ele nunca tinha feito nada para ninguém. Então, o rei, sob o respeito e manifesto de todos, sorriu. O rei sorriu, desapontado, e mandou buscar o filósofo novamente, resignando-se a ter paciência consigo mesmo, a fim de aprender a conquistar pouco a pouco. Por que eu estou lendo essa história? Porque a gente tem que entender que a gente vai fazer um pouquinho a cada dia. Hoje eu faço algo que não está bom, eu fiz uma violência, eu respondi a alguém, eu fiz algo que eu não deveria fazer, que Jesus não está esperando de mim. Eu fiz. Eu vou ter que ter paciência, parar e recomeçar. Amanhã de novo, vou recomeçar de novo. É igual uma criança na alfabetização. Ela fez hoje a palavrinha, ela errou, amanhã ela faz de novo, sem desistir. Porque nós vamos chegar num ponto que a gente vai ter conseguido. E o nosso esforço, a nossa vontade, é uma peça-chave nesse nosso crescimento para sermos mais pacíficos. A gente vai começando aos pouquinhos, né? Aqui ele fala também, depois das injúrias e violências,
da afabilidade e a doçura, que vem também nos convidando a isso. Olha o que fala, olha. Quem fala é Lázaro, em Paris, em 1861. Ele fala: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz afabilidade e doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há de fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Então, a gente entende que nem sempre o brando, o pacífico, é aquele que está sempre calminho, né? É aquilo que a gente carrega dentro de nós. A nossa luta tem que ser assim, pela disciplina, para a gente aprender a não fazer, a conter, às vezes, os sentimentos que a gente ainda tem no coração. Mas nós só vamos nos considerarmos brandos e pacíficos, amorosos de verdade, quando isso estiver alicerçado no nosso coração. Porque a gente tem o conhecimento disso tudo, mas a gente ainda não tem a sabedoria de vivenciar. Na realidade, o conhecer é uma coisa, a disciplina de não fazer é outra, e o não fazer porque você já não carrega mais aquilo no coração é alcançar o patamar que realmente a gente precisa alcançar, né? Carregar verdadeiramente a paz em nós. Se eu tô lá, como eu dei o exemplo, na fila da loteria, eu já não vou mais brigar com quem fez aquilo porque eu sei que eu não devo, mas sim porque aquilo não me atingiu. Na realidade, a gente precisa disso, né? Ele fala que o mundo está cheio de criaturas que têm no lábio o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada agaste, mas que mordem a menor contrariedade. Tem pessoas assim, né? Às vezes a gente é assim. A gente é calminho, é tranquilo, mas se pisar no pé, aí já morde, como fala aqui no Evangelho. É complicado, né? Fala que a língua é de ouro. Quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por trás. Quer dizer, quanta coisa que a gente ainda tem que mudar, né? Conviver com o outro com olhos de amor, respeitando as dificuldades dele, como a gente quer que os outros que convivem com a gente respeite também as nossas dificuldades, porque estamos todos nós aqui na Terra no mesmo patamar, né? Uns com umas dificuldades, outros com outras, uns com umas qualidades, outros com outros, mas ninguém aqui é espírito superior para ficar criticando o outro. A gente tem que aprender a respeitar a dificuldade do outro, orar pelo outro, da mesma forma que a gente ora por aqueles que a gente ama, que a gente ora pela gente, pedindo que todos tenham coragem de lutar contra as más tendências. Na realidade, é isso que a gente precisa, né? A gente fica quietinho, né? Olha o erro do outro, fica quietinho. Depois que o outro sai, a gente vai lá e fala: você viu fulano? Oh, que fulano? Isso também não é certo. Isso também está aqui neste capítulo. A gente sabe que os ensinamentos de Jesus nos diz que não é certo, mas hoje está aqui nesse capítulo. Ó, a essa classe pertencem esses homens de exterior benigno, que, tirando os domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho. Não estou falando que aqui está explicando isso, o orgulho. Quanto mais orgulhoso a gente é, mais dificuldade a gente vai ter para trazer para o coração essa brandura, esse amor que Jesus há tanto tempo nos ensinou. E não é impossível, né, meus irmãos? Eu li a mensagem ali falando para a gente ter paciência, caiu, levanta, fez errado, refaz, mas a gente sabe também que não pode estacionar e que não é impossível, né? Ele fala no finalzinho, Lázaro: não basta que dos lábios manem leite e mel,
se o coração de modo algum lhe está associado só à hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que pelas aparências se consegue enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. Eu sempre falo isso, né? Quando eu converso nos estudos, em palestra, eu sempre falo na importância da gente tratar todas as pessoas da mesma forma, né? Às vezes, com o outro que está lá fora, com o amigo, a gente tem tanta paciência. Quando chega no lar, aquele que convive com a gente 24 horas, né? O esposo, ou o filho, ou a nora, ou o genro, a gente vai e dá uma má resposta, a gente trata mal. Não, a gente tem que tratar bem, tem que ter carinho, tem que mostrar para as pessoas que convivem com a gente como é bom conviver em paz, né? E até mesmo nós que somos espíritas, a maior propaganda para a doutrina espírita, para as pessoas se interessarem em estudar, em conhecer, é a nossa maneira de convívio, é o esforço que a gente faz para ser melhor, é o carinho que a gente trata aquelas criaturas que convivem conosco. É um esforço que vale a pena. Quando eu falo propaganda, eu não falo propaganda da gente se mostrar melhor do que o outro, não. Eu falo propaganda assim para as pessoas buscarem o conhecimento. Porque se a gente fala que é espírita, que estuda o Evangelho e não se esforçar para ser melhor, para ser mais brando, para ser mais calmo, para ser mais amoroso, para ter mais paciência, as pessoas que não entendem, que não conhecem, vão achar que a gente não estuda nada de bom, né? Mal sabe que é a gente que não está aprendendo, mas a gente precisa ser diferente. A gente leva o nome da doutrina onde a gente estiver, da casa espírita que a gente trabalha. Então a gente tem por obrigação ser melhor, com paciência sim, mas cada dia melhor, né? Vale a pena. E ele fala aqui da paciência, né? Fala que a dor é uma bênção, que Deus envia seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor desse mundo vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Então, o que ele vem mostrando? Olha, para a gente ser brando, a gente tem que ser afável, tem que ser doce, tem que ter paciência. Depois ele fala da obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura. Então, ser brando e pacífico não é muito fácil, mas não é impossível. A gente tem que tentar, porque a gente precisa crescer. Os espíritos superiores não são assim? Um dia eles passaram pelos mesmos estágios que nós, porque Deus não é injusto, Deus não cria um lá embaixo e outro lá em cima, ele cria todo mundo para crescer e evoluir. E nós precisamos caminhar como crianças ainda, que estamos começando a andar, que vamos caindo, vamos levantando, mas precisamos, né? E eu quero, não falta muito tempo, e eu quero falar do pedacinho que ele fala da cólera, que é o que nós não devemos sentir. Olha, o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera.
Isso é o que acontece se a gente não procurar deixar de lado o orgulho, querer ser melhor do que ninguém, não aceitar que ninguém seja melhor do que a gente. Isso leva a gente à cólera. E também ele fala que tem uma ideia de que não é possível reformar a nossa própria natureza. O homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. Isso é ainda a consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Quer dizer, nós somos espíritos. O nosso corpo não tem culpa de nada que a gente faz de desrespeito a ninguém. Nós temos que ter força e coragem para não fazer, para mudar. Na realidade, é isso. Então não adianta a gente falar que é o corpo, né? Não é não. Somos nós, com as nossas dificuldades, com os nossos erros, com o mal que ainda carregamos, mas que precisamos mudar. Tem uma historinha que eu queria contar aqui no finalzinho, que falta poucos minutinhos, de um senhor que ele nunca se aborrecia com nada. Não é uma história espírita, mas é de cunho moral muito legal. Ele morava numa pensão que todo mundo gostava dele. Nunca ninguém tinha visto aquele senhor aborrecido e nem dando nenhuma má resposta a ninguém, seja o que fosse que fizessem para ele. Ele estava sempre tranquilo, já tinha conseguido, com certeza, vencer esse orgulho que eu falei aqui agora há pouco. Mas só que tinha umas pessoas que queriam testá-lo. Falou que duvido que ele não ia se arrepender, que ele não ia se aborrecer naquele dia com o que eles iam fazer. Então convidaram para um jantar que ia ter ali na pensão que ele morava e combinou com a garçonete: você não vai servir para ele nada em nenhum momento. Se ele pedir, você vai falar que ele já foi servido. E assim foi. Veio com a entrada lá, com a sopa, serviram, não serviu para ele. Foram servindo as outras coisas, não serviu para ele. Ele pegou o prato dele, levantou da mesa onde ele estava e levou para a garçonete. Falou: você poderia me dar um pouquinho da sopa? Ela falou para ele: não, mas eu já servi o senhor. Aí ele falou: não, você deve estar enganada, não serviu, não. Servi sim, e se exaltou com ele. Ele calmamente virou para ela e falou assim: pensando bem, eu acho que você me serviu mesmo, só que eu bem queria mais um pouquinho. E aí ela colocou a sopa no prato e acabou o problema. Se ele fosse uma pessoa orgulhosa, ele ia querer provar por A mais B que ela não tinha servido a sopa para ele. E o que ia acontecer? Ia ter uma discórdia, ele ia ser violento com ela, mas não. Esse moço, embora muito simples, ele já carregava no coração dele a paz e o amor pelo próximo. E na realidade é isso, meus irmãos, que nós precisamos fazer, que nós precisamos trabalhar em nós. Com as coisas grandes, com as violências maiores, com certeza nós já estamos assustados, nós já não concordamos, nós já não fazemos mais. Mas nós precisamos agora vencer as coisas pequenininhas que ainda são violências, tá bom? Precisamos ser resignados, precisamos ser pacientes, precisamos ser amorosos, amar o nosso próximo como a nós mesmos, fazer para o outro aquilo que nós queremos que seja feito para nós. É esse o ensinamento de Jesus. É esse o ensinamento que há 2000 anos, há 2000 anos e tanto já, foi trazido a nós e a gente ainda não consegue fazer.
Estamos caminhando, não é para desanimar, mas precisamos caminhar mais rápido um pouquinho, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça sempre, que estejamos firmes nas nossas orações, pedindo coragem para essa nossa transformação e também para todas as criaturas que, assim como nós, necessitam. Eu vou convidar vocês para a gente se unir em amor, em carinho, em fé, em esperança e fazer a nossa prece neste momento, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos. Jesus amigo, Deus nosso Pai, Espíritos queridos que sempre estão a nos acompanhar. Neste momento, nós pedimos a todos os irmãos amigos que tanto nos auxiliam na espiritualidade, que possam estender as mãos amigas, fazendo jorrar dos mais altos aquelas águas cristalinas, daquelas fontes benditas de amor, banhando o nosso planeta, banhando a cada um de nós, envolvendo os nossos irmãos que se encontram em grande número nos hospitais. Pedimos também por aqueles que estão desencarnando, pelos familiares desses nossos irmãos. Pedimos, Senhor, pelos dirigentes das nações, que possam fazer o melhor para cada criatura. Pedimos pelos nossos irmãos que se encontram nos asilos, orfanatos, presídios, que onde estiver a dor, Senhor, possa estar lá um dos seus mensageiros. Que os lares onde a violência, Senhor, se faz presente, possa estar também um mensageiro seu. Pedimos o seu socorro, Mestre querido, para os lugares mais distantes, onde nós nem conhecemos, não sabemos, mas que os seus mensageiros possam visitar, Senhor. Muito obrigada por tudo, que nós possamos encerrar esse nosso pequeno encontro em nome do Centro Espírita Amor e Caridade. Muito agradecidos, Senhor, por esta oportunidade bendita, pedindo a Ti que abençoe cada trabalhador desta casa, para que eles possam continuar neste propósito de divulgar a doutrina, de trabalhar levando o Teu conhecimento a todas as criaturas. Muito obrigada. Boa noite, meus irmãos. Até o próximo encontro, se Deus quiser.